Olá, queridos anciãos, queridas anciãs, diretores de grupo, a todos os líderes da igreja aqui de Paragominas 5, do qual também eu faço parte. E eu sou o ancião distrital e também sou o coordenador de evangelismo. Mas hoje eu vou trazer uma palestra na área da liderança da igreja. Eu vou dividir essa palestra em duas partes e quero que você acompanhe, que essa palestra vai trazer muitos conteúdos maravilhosos para vocês, também como trouxe para mim. Como ser um bom líder, como ser um líder de sucesso, qual é a diferença entre o gerente e o líder? Essas perguntas irei responder e eu peço que você possa acompanhar. O estudo de hoje está baseado no livro de João, capítulo 21, o 15 e o 16 e o 17, quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? No primeiro encontro que Jesus chega para Pedro, ele é mais contundente, a gente percebe quando Jesus diz: Simão Pedro, tu me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, eu estou contigo. É mais assim, contundente na sua palavra. A gente percebe que ele não é um líder experiente, não é um líder maduro. Quando Jesus morreu e depois ressuscitou, ele passou muitos dias aqui na terra com os discípulos. E mais uma vez Jesus foi procurar Pedro com as mesmas perguntas que ele procurou na primeira vez. E Jesus começa a dizer para Pedro: Pedro, tu me ama? E diz: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro, já mais maduro, já mais experiente, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez ele torna a perguntar para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus, o verso 17 vem dizendo assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez. Olha, ele se entristeceu, Pedro. E ali, quando Pedro ouviu pela terceira vez, ele se entristeceu. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz assim: então apacenta, cuida das minhas ovelhas, cuida do rebanho. Esse texto eu escolhi porque tem tudo a ver com liderança. Liderança exposta. Vamos começar a definir liderança. Quando falamos de liderança, não nos referimos a uma pessoa, a um grupo, mas um processo. Podemos até falar que uma equipe ou uma organização precisa de líder ou liderança, no sentido de que necessita de alguém capaz para desempenhar a função de maneira mais eficaz do que o líder atual. Todavia, sem seguidores não há líderes. Está lá no livro Socorro, estamos seguindo, página 19. Liderança. Liderança é um processo de influência indicado por um indivíduo que une as forças de um grupo ou de pessoas, minimizando as suas fraquezas, harmonizando os esforços para juntos alcançarem as metas estabelecidas. A função de um líder, quem está na liderança, é procurar desenvolver juntamente com seus liderados as metas estabelecidas e alcançar elas, realizar elas, tirar elas do papel. Então, quando acontecem essas coisas, precisa de quê? Em toda área, em todo canto, vai ter problema. Fique ciente que vai ter problema em todas as áreas. Quando chegar esse momento, identifique o problema. Às vezes as pessoas dizem: não, é só para uma pessoa. Você é uma equipe, você é líder. Seja um líder eficaz, que nem ali Moisés e Jetro, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18 e o 23. Ofereça a solução. Você tem que ver o problema, você tem que solucionar o problema. Surgiu o problema, você não pode virar as costas.
fazer de conta que do qual não tem nenhum problema. De fato, tem um problema. Então você vai solucionar aquele problema. Não sei que problema. Tem problema, você tem que solucionar. Você não pode virar as costas, fazer de conta que não está acontecendo nada. Sim, está acontecendo. Resolva o problema. Seja um líder maduro. Você tem que resolver o problema. Aí depois você vai solucionar, você vai delegar funções para determinada pessoa do qual trabalha naquela área. Como assim, irmão Cleito? O ancião e a anciã de igreja, ele não faz tudo na igreja. Ele delega para as pessoas fazer na igreja. Moisés estava fazendo tudo sozinho, chegou o seu sogro para ajudar, Jetro. É assim que funciona na igreja de Deus. Mas antes de você ver o problema, você viu o problema, você solucionou o problema e delegou funções para alguém resolver o problema, você precisa de uma coisa. Você precisa consultar a Deus. Por que você precisa consultar a Deus? Porque você é um homem dirigido por Ele. Porque você é um homem que tem companheirismo com Jesus. Por isso você precisa consultar a Deus pelo povo, por aquele problema. Você tem que ser um homem espiritual e ensinar para o povo o caminho correto. Este é o caminho, andai por ele. Lembra da palavra? Este é o caminho, andai por ele. Que coisa maravilhosa. Desenvolva resiliência emocional. Não seja dominador por impulso. Você ancião, você anciã, todos os líderes da igreja, você não pode ser um dominador por impulso, querer dominar tudo. É um erro, é um equívoco. Você querer saber tudo da igreja, saber do que o irmão pensa, o que o irmão deixa de pensar, o que é que vão fazer, o que deixa de fazer. Dominar a igreja de Deus por impulso, ser um dominador, muito assim, que do qual é prejudicial para a igreja. Tem que ser na temperança, tem que ser no equilíbrio, né? Equilíbrio. E seja um líder humilde. A humildade faz parte de um bom líder. Para ser um bom líder, existem vários requisitos. E um desses requisitos é ser humilde. Coragem para dizer a verdade com amor. Você precisa dizer a verdade com amor para as pessoas. As pessoas, o ditado muito conhecido, que eu nunca me esqueço, um certo ancião de igreja falou para mim, quando uma das maiores provas de amor para com o outro, você sabe qual é? Uma das maiores provas de amor para com o outro é quando essa pessoa não gosta de você, detona você, exclui você, rejeita você. Enfim, não gosta de você. E você sabe, e ela sabe. E aí, você descobre alguma coisa dela. Resposta final. Uma das maiores provas de amor é quando você tem a oportunidade de detonar uma pessoa. E assim você não faz. Só precisava uma palavra para você abrir a boca e dizer uma palavra para essa pessoa ser destruída, para essa pessoa ser presa, eu não sei. E assim você não faz. E automaticamente você está cumprindo a palavra. O mal se paga com o bem. Nunca pague o mal com o mal. Suporte questionamento. Tem líder que não suporta questionamento. Não gosta que ninguém questione as suas ideias, os seus planos. Isso aí também é um erro. Você trabalha com gente. As pessoas pensam diferente de você. As pessoas têm os seus sonhos, os seus planos para a igreja, para os projetos da igreja. Então, você ancião, você anciã, você precisa
suportar os questionamentos, não ficar zangado, deixa a igreja falar. Se for numa reunião de comissão, se for reunião administrativa, se for na igreja, alguma coisa nessa direção, ela precisa falar. Veja, vai somar com o conhecimento que você tem, com o planejamento que você tem, você vai pegar um pouco de cada e realizar aquele trabalho. Não queira fazer tudo sozinho. Todas as ideias, você sozinho, você é um ancião, você é uma anciã, porque se der um erro, cai sobre as suas costas. Por isso a importância de fazer juntos, suportar ali aqueles questionamentos que tem. Suportar correção. Tem líder que não gosta de ser corrigido. Por que a humildade é importante para você, líder? É um dos requisitos a humildade. Por que a humildade é um dos requisitos importantes, principalmente para o líder? É porque tem momento da sua vida, na sua liderança, que as pessoas vão querer te corrigir e você precisa ser humilde. Não fique só falando, deixe as pessoas falar. Suporte. Você suporta aí as correções. Às vezes você porque a gente também. Então, deixa falar. Aceite o conselho. Reconheça que você é limitado. Liderança é um sistema de interação que envolve o líder e os seguidores dentro de um contexto ou de uma situação. Portanto, liderança é influência mútua. O líder influencia os seguidores a trabalhar em equipe para juntos atingirem as metas estabelecidas pela organização, no caso aqui a igreja. O trabalho em equipe é essencial dentro da comunidade cristã, pois a palavra de Deus ensina que ninguém pode fazer tudo sozinho. O apóstolo Paulo faz até a comparação em 1 Coríntios capítulo 12, utilizando a interligação do corpo humano para ilustrar esse conceito. Que belíssimo, né? Uma mão precisa da outra, um pé precisa do outro, o olho precisa do outro, e sucessivamente. Ellen White escreveu: desejamos que cada homem que está em responsabilidade dê responsabilidades aos outros. Página 90, página 92 e 93. Socorro, estão me seguindo, do livro. Às vezes as pessoas que não entendem dizem: o ancião fica só mandando. O ancião é importante delegar funções para a igreja, fazer o papel do ancião, da anciã, diretor de grupo, é mobilizar a igreja para trabalhar. Não pode deixar o povo quieto, cair na mesmice, tem que ensinar a trabalhar. Tem coisa, ancião, que você pode muito bem ir lá fazer, mas você não pode fazer. Você tem que delegar funções para eles fazer. Você dá estudo bíblico, você faz evangelismo público, mas você precisa ensinar isso para eles. Os líderes que têm responsabilidade precisam dar responsabilidade aos outros, diz Ellen White. Liderança não é um mesmo que gerenciar. Sabia que liderança não é o mesmo que gerenciar? Gostaria de deixar clara a diferença entre o líder e o gerente. Pode ser que você foi ou tenha sido ali escolhido na liderança pela sua influência, né? Você é um homem influente, escolheram para ser um ancião ou um diretor de grupo, eu não sei. Aí você foi escolhido. Muitas igrejas, escolas, universidades, instituições estão sobrecarregadas de gerentes e destituídas de líderes. Nossas organizações precisam ser gerenciadas, mas também precisa ser liderada. Liderada, irmão. Chega de só gerente,
precisa ser os dois. Aqui você vai aprender a ser os dois. Você é ancião, diretor de grupo. Os dois, você vai ver agora a diferença dos dois, gerente e líder. O britânico Derek Abel, fundador da Escola de Negócio, publicou que o líder é quem modifica e o gerente é quem executa. Guarde muito bem essa palavra. O líder é quem modifica, quem inova, traz novidade. E o gerente é quem executa. Vamos lá, vai acontecer e faz acontecer. Você vai entender isso bem melhor. Rick Warren publicou que numa igreja em que há somente gerenciamento enfraquece. Perdão, eu vou ler de novo. Rick Warren explicou que numa igreja em que há somente gerenciamento, enfrenta-se o problema da paralisação, irmãos. Aponta, aponta, aponta e nunca abre fogo. Você viu a importância que a gente precisa? Você é ancião, diretor de grupo ou líder, você precisa dos dois. Você precisa ser o gerente, mas também você precisa ser o quê? O líder. Por quê? Porque o Rick Warren explica que em uma igreja em que há somente gerenciamento, enfrenta-se o problema da paralisação, irmãos. Numa igreja onde tem somente gerente, enfrenta o problema da paralisação. Aponta, aponta e nunca abre fogo. Precisa do líder. O gerenciamento sem a liderança resulta em uma análise interminável. Jamais chegará à ação. Por um outro lado, se houver apenas o papel do líder, sem o gerente, podemos acabar com uma igreja, uma organização que apenas funciona na base. Prepara fogo, sem nunca parar para apontar. Precisamos de ambas funções na igreja. Você não pode tacar fogo. Você tem que ter um plano. Você não pode simplesmente chegar a ser um projeto. Você tem que ter um projeto, uma ideia, passar a ideia, executar com os demais líderes, se preparar para aquele acontecimento. Se for um evangelismo, você tem que se preparar, fazer Santa Ceia, fazer semana de oração, preparar a igreja para aquele encontro, pois você ali é uma guerra espiritual, você vai em contra das almas, você vai buscar pessoas para Cristo, e para ir buscar pessoas para Cristo, você tem que ser um líder espiritual, você tem que ser um homem do qual tem comunhão com Deus, consagração com Ele. De ambas partes. Tudo isso que você ouviu até agora, irmãos, se você não é um líder espiritual, cuidado. Você pode se adoecer. Os esforços humanos sem Deus não valem nada. Você pode ter a sua formação que você tiver. Você pode ser um homem muito cheio de informação, muito conhecedor, muito sábio. Pode confiar muito bem no seu conhecimento, nas suas técnicas. Mas se você não tiver Deus na sua frente, se você não for um homem consagrado a Deus, escuta uma coisa, todos os seus esforços serão resumindo a nada. Porque aqui, trabalhar na igreja de Deus, a questão é espiritual, a briga é espiritual. Você pode pegar todo o teu conhecimento. Se você não tiver Deus na sua vida, uma consagração com Ele, colocar os seus planos, as suas ideias nas mãos de Deus, ser um homem consagrado a Ele, suas ideias vão ser reduzidas a nada. Categoria de liderança. A liderança pode ser dividida em duas categorias. Categoria de liderança. Como a gente identificar um líder natural? O líder natural
Se você pegar 10 pessoas e colocar numa sala, trancar elas, automaticamente que nós vamos perceber o líder natural. Ninguém ensinou isso para ele. Isso é natural dele. Você logo identifica, ele vai procurar sair, ele vai ter uma ideia para sair daquela sala. Isso é o líder natural. E o líder espiritual? O líder espiritual, igreja, queridos anciãos, queridas anciãs, o líder espiritual é aquele que se deixa guiar pelo Espírito de Deus, irmão. Oh, glória! Não apenas lidera outros, mas também permite ser liderado por Deus, irmão. Permite que Deus lhe conceda novo coração, nova vida, novo desejo, nova visão, novos valores, irmão. Procura-se um bom pastor, página 32. Liderança da igreja é um chamado à espiritualidade, irmão. A espiritualidade deve ser um pré-requisito para todos os líderes da igreja. A liderança deve ser vista como um grande privilégio. Seu relacionamento pessoal com Deus deve estar em primeiro lugar. A espiritualidade deve ser desenvolvida em particular. É só você e Deus. Tem sua vida espiritual com a sua família, com seus filhos, aquele momento na igreja, mas esse daqui não, é particular, é só você e Deus, ancião. É só você e Deus, anciã. É só você e Deus, diretor ou diretora de grupo. A Bíblia nos ensina que Deus está à procura de pessoas dispostas a se comprometer com Ele. Quando você aceitou esse ministério, você aceitou a se comprometer com Deus. Pois então zele das coisas de Deus. Defenda a igreja do qual você foi escolhido para defender, ancião. Dos ataques dos lobos, dos falsos ensinamentos que vêm para a igreja, daquelas doutrinas do qual quer entrar na igreja. São doutrinas sujas, que vêm do paganismo. É responsabilidade sua, ancião, a defender. Deus te colocou nessa posição. E Deus ainda está à procura de pessoas assim que zelam por esses princípios. O líder espiritual deve liderar com amor, irmãos. Na liderança eclesiástica não há espaço para aspereza, nem força. O líder espiritual não deve realizar suas obrigações de modo arrogante, nem administrar a igreja com tirania. Não deve exercer suas funções de maneira grosseira ou autoritária. Aqui quem manda é eu. No entanto, deve liderar, irmãos. Deve liderar. Pedro, naquele momento, o coração ali, no primeiro encontro com Jesus, ele não era um líder maduro, experiente, com experiência. Pedro, tu me ama? Não, eu te amo, eu estou contigo, Senhor. Quando ele morreu e veio, Senhor, Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Tu sabe todas as coisas. Irmão, um líder mais maduro, irmão. O líder tem que parar para responder as perguntas. Sem ser brando. Você não é obrigado a responder assim que as pessoas perguntam. Calma. Em uma das entrevistas, um repórter chegou para o Silvio Santos e fez uma pergunta meia, sim, problemática. Ele lança a pergunta para o Silvio Santos e o Silvio Santos demorou a responder a pergunta. Ele tornou a perguntar. Segundo os estudiosos, diz que o sábio ele não tem pressa de responder. E Pedro, depois que ele teve encontro com Jesus, o segundo encontro, ele estava maduro, homem, irmão. Estava maduro.
Deixa eu dizer para você aqui, querido líder. Você sabe por que que Deus, Jesus Cristo, perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro estava preparado para liderar a igreja de Deus. Você sabe qual foi o requisito que Deus, Jesus, questionou? Se de fato ele amava mesmo ao Mestre. Aqui está praticamente a base de todo o conteúdo da palestra, irmão. Em Pedro, no verso que eu li no começo. Por isso que os pastores, a organização da igreja ensina, ancião, anciã, diretor de grupo, todos os líderes, comunhão, relacionamento e missão. Você precisa ser um homem consagrado a Deus, você precisa ter sua lição da escola sabatina, você precisa ler a lição da escola sabatina junto com a Bíblia, ter sua consagração com Deus, irmão. Porque Jesus só deu a igreja dele, as ovelhas de Deus, quando ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O primeiro amor de um ancião tem que ser Deus. Se assim não fosse, Jesus não tinha falado para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? O ancião, ele tem que amar primeiramente é Deus, irmão. Se ele não ter a sua consagração com Deus, se ele não amar primeiramente a Deus, ele vai ser frustrado. Porque você não pode exercer um cargo de autoridade na igreja, um cargo de ancião, um cargo de anciã, se você não ama a Deus em primeiro lugar. Porque foi isso que Jesus questionou para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? 3 vezes. É porque o amor é importante para um líder, irmãos. Se um líder que está na frente da igreja não tiver amor por Jesus, ele vai fazer a igreja sofrer. Ele vai fazer coisas erradas. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: você não acha que é importante você, primeiramente, ancião, amar a Deus? Claro que é. Porque vai ter situações na sua liderança que você vai ficar sem saber o que fazer.